Nós vamos começar o primeiro livro que vamos usar do profeta desse buraco negro é o livro de Ageu. E no livro de Ageu nós temos esse tema, reencontrando a alegria do Senhor. O livro de Apocalipse falava, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. A ideia de estejam totalmente satisfeitos no Senhor. E o livro de Ageu, a mensagem do livro de Ageu é para que o povo reencontre novamente a alegria do Senhor. Nos próximos domingos nós vamos saber todo o contexto, toda a história e por que havia essa necessidade. Agora, nós temos que olhar um pouquinho a história da humanidade. Só para entender um pouquinho o contexto do livro. Aqui é um tipo da cronologia até a época de Jesus. 4.000 anos antes da época de Jesus, Deus criou o mundo e a terra. Depois começou a história. Então, a primeira coisa que Deus criou, os 4 eventos do começo, criação, queda, dilúvio e Babel. E depois Deus, depois de um tempo, vai e seleciona, nessa origem da criação e da queda, o homem se afastou de Deus, se tornou escravo do pecado. Deus então vai chegar e vai chamar Abraão, Isaac, Jacó e José, então que são os patriarcas. Em 1444, esses patriarcas, terminando ali com Jacó, os filhos de Jacó vão para o Egito, ficam escravos no Egito. Deus tinha um plano de salvação, mas o povo dele vai no Egito. Deus o leva para lá para formar o povo. Então, com Moisés, o povo passa pelo êxodo, eles voltam para a terra prometida. Com Josué, Josué conquista a terra prometida, e depois que Josué conquistou a terra prometida, eles não tinham rei, eles ficaram 450 anos com Juízes. Isso daqui, 1444 a.C. Depois de Juízes, por um tempo, o povo não queria ser um povo que não tivesse rei. Eles tinham 12 grandes fazendas, as 12 tribos, mas eles queriam um rei. Então pediram um rei, e aí começa a dinastia, a teocracia ou a monarquia da nação de Israel. Em 1050 a.C., 1000 anos antes de Jesus, aí Saul começa o seu reino, 40 anos, Davi 40 anos e Salomão 40 anos. Por causa que Salomão não deu muita atenção para Deus, o reino se dividiu. Então nós temos o reino dividido aí, entre norte e sul. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Aí começa o ministério profético, porque principalmente o reino do norte se afastou muito de Deus. E o reino do sul se afastou também. Mas o reino do sul ainda permaneceu a dinastia do rei Davi. E a do norte teve 8 ou 9 dinastias, outras famílias que reinaram lá. E os profetas começam a pregar para esse povo que está no reino dividido, porque eles começaram a se afastar tanto de Deus que até o templo tinha salas assim com imagens de outros deuses, e os próprios sacerdotes adoravam essas imagens. Os montes tinham lugares sagrados de adoração a Baal, aonde a prostituição, a imoralidade, as sacerdotisas e os sacerdotes cultuais adoravam a Baal lá com todo tipo de orgia. Então a nação de Israel viveu um momento terrível, e os profetas são levantados por Deus para alertar o povo: saiam dessa, isso daí é furada, vocês estão transgredindo a aliança que eu fiz com vocês. E lá na aliança tinha promessa: se vocês abençoarem, vocês serão abençoados; se vocês obedecerem, seriam abençoados; se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. E vocês estão numa situação terrível, eu vou ter que disciplinar vocês. Então os profetas servem para alertar, mas eles não deram ouvidos aos profetas. Então as 10 tribos do norte foram espalhadas, e depois de um tempo, depois que as 10 tribos do norte são espalhadas, como a do sul tem o reino, tem o templo, eles falaram assim: não, o templo nos salvou, então nós temos o templo. Então eles achavam que o templo era um tipo de um amuleto. Eles já estão tão assim dependentes de Deus, desprezando a Deus, que agora o templo se tornou para eles como se fosse um amuleto, como um pingente, como uma piramidezinha lá em casa. Eu tendo isso, eu estou protegido. O reino do norte foi destruído, mas nós temos o templo, nunca vamos ser destruídos. Só teve 2 profetas no norte que alertou o povo do norte, e eles não obedeceram.
para o Reino do Sul há muitos profetas, um atrás do outro, e eles matavam esses profetas, serravam os profetas ao meio. Mas aí chega Nabucodonosor da Babilônia e leva eles cativos, leva o principal dos jovens adolescentes, inteligentes e líderes ali da nação de Israel, leva tudo, só ficou o Zé Povinho ali na nação de Israel. Eles ficam no cativo durante 70 anos lá na Babilônia. Até que os Medo-Persas conquistam a Babilônia, e os Medo-Persas era um governo descentralizador. A Babilônia era centralizadora, era pegar todos os povos e trazer para si, a elite. Os Medo-Persas, eles faziam um favor para que os povos mantivessem o vínculo de obediência, então eles mandavam de volta. Aí os Medo-Persas devolvem então a Judá de volta à sua terra, então tem o tempo de retorno. Depois do tempo de retorno, eles não tinham, no tempo de retorno, quando eles voltam da Babilônia, não tem mais idolatria, eles não têm o culto a Baal, eles aprenderam a lição, aprenderam o preço caro, o templo tinha sido destruído, então eles foram severamente disciplinados por Deus, e durante o tempo que ficaram no cativeiro, eles aprenderam a lição. Eles não tinham dado ouvidos aos profetas, consequentemente pagaram um preço muito caro da disciplina de Deus. Quando Deus traz eles não praticam a idolatria, aquelas imoralidades, começaram a guardar o sábado, coisa que eles não tinham não dado valor. O Antigo Testamento, Deus obrigava os judeus a guardarem o sábado. Mas essas coisas, elas são efeito. Eles deixaram de praticar. Mas essas coisas são efeito da indiferença do povo ao amor de Deus. Antes de praticar a idolatria, antes de praticar toda aquela imoralidade, antes de deixar de guardar o sábado, o primeiro passo que os judeus deram foi se tornar indiferente a Deus. Então, mesmo antes, na época dos reis, eles guardavam o sábado, ainda não estavam adorando outros deuses. Não praticavam aquelas coisas horríveis. Mas o coração deles começou a ficar indiferente a Deus. Não dá valor a Deus. Perderam o temor de Deus. Consequentemente, eles abriram as portas para todo tipo de pecado. Então, o problema quando uma pessoa ela está praticando coisas horríveis que a gente condena, o problema não é aquilo. O problema é como começou. Ela se tornou independente, ela desprezou Deus na sua vida. Ela falou, eu não preciso de Deus, meu pensamento, a minha vida, quem controla sou eu. Então, quando o povo foi para o cativeiro, nós viemos aqui porque não obedecemos a Deus. Quando eles voltaram, eles passam a obedecer a Deus. Mas o coração não tinha voltado para Deus ainda. Ele simplesmente estava, Deus, o que o senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Já viu empregado que faz tudo certinho? Ou filho que faz tudo certinho? Mas você não vê alegria e prazer? Ele não está fazendo aquilo porque ele tem prazer, porque ele te ama, porque ele quer te honrar, porque ele quer te alegrar. Ele faz aquilo simplesmente porque você mandou, ou porque ele vai ter um salário e uma recompensa depois. É isso que aconteceu com a nação de Israel. Quando eles voltaram aqui no retorno, tudo bem, mas o coração estava distante. Então eles iam para tal hora que é o momento da celebração, de sacrificar, vamos lá. Mas sabe, fazer tudo certinho, tudo, os gestos, do jeito que Deus queria. Mas o coração estava em outro lugar. Só que eles podiam estar enganando o vizinho, o sacerdote, e outras pessoas, o povão, e aquele cara lá, está assim com Deus. Mas Deus fala assim, olha, tomara que se levante alguém e feche a porta do templo. Olha o que Deus fala, eu estou cansado de sofrer os vossos cultos. Eu não aguento mais o retumbar dos tambores.
Eu não aguento mais as festas solenes. Isto é, momentos que o povo está todo festejando e com aquela alegria, e momentos que o povo está tão reverente. Então Deus não está aqui falando, olha, eu prefiro um momento referente ou eu prefiro um momento de euforia. Deus fala assim, essas coisas são boas, mas essas coisas, se não estiverem conjugadas com o sentimento que vem lá do coração, para mim é canseira. Então vai surgir nesse período de retorno 3 profetas. Eles não vão condenar a idolatria, eles não vão falar de imoralidade, eles não vão falar de sábado, o povo guardava tudo certinho, mas vão falar do coração. E o povo, mesmo voltando do cativeiro, mesmo fazendo tudo aquilo que Deus queria, o povo não tinha alegria. Porque a alegria, ela provém não de uma situação em que você estava preso, agora está livre. A alegria, ela provém da sua intimidade com Deus, quando você está satisfeito em Deus. Se lembra que Paulo fala? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ou na prisão, ou no navio, ou quando o navio se destrói, ou no frio, ou na enfermidade, ou no abandono, ou na perseguição. Então Paulo fala que essa alegria no Senhor, ela não depende da situação, da circunstância. E o povo agora tinha voltado da Babilônia, estava numa circunstância aparentemente boa, mas eles falaram, cadê a alegria? Chegaram até a perguntar, será que vale a pena servir a Deus? Cadê a alegria? E começaram a arrumar a vida de um tal jeito que eles pudessem encontrar uma certa satisfação naquilo que estavam fazendo. E virou um desespero. Virou aquela ideia de que eu levanto, vou para o trabalho, volto para casa, e no final, para que tudo isso? Mas está tudo certinho. E aí Deus fala assim, eu não quero isso para vocês. Eu quero que vocês sejam alegres. Eu quero que vocês tenham satisfação. Eu quero que vocês descubram o segredo de viver uma vida abundante. Então Deus vem ao encontro desse povo e vai ajudá-los a eles terem aquilo que é de mais importante em toda a nossa existência, esse gozo no Senhor. E não simplesmente passar pela vida e sobreviver na vida. E terminar, consegui. Não é isso. Não é, esse gozo no Senhor independe até do que alguns homens vão experimentar, esses homens que desfrutam esse gozo do Senhor, vão experimentar até em momentos em que a vida não está sorrindo para eles, mas eles estão sorrindo para a vida. Enquanto outras pessoas que a vida sorri muito para eles, mas eles não têm o dom de Deus, a capacidade de Deus para se alegrar até com aquilo que eles têm. E aquilo que eles têm acabam outras pessoas se aproveitando e curtindo, porque Deus deu essa graça. Então Deus está falando assim, eu quero fazer uma festa com vocês, eu quero que vocês se alegrem, mas agora vocês têm que me atender, vocês vão ter que prestar atenção em mim. Então Deus vem ao encontro do povo para trazer essa alegria. Então a história do Antigo Testamento é essa daqui. Resumindo, nesses pontos, todo o Antigo Testamento, e nós vamos entrar com Ageu ali na época do retorno. Como que Deus, ele se revela e ele quer ser conhecido? Desde o princípio, para que o homem entendesse que Deus é diferente dos outros deuses, para que o homem entendesse como Deus funciona e tudo aquilo que acontecesse para o povo percebesse que era vindo de Deus ou não era vindo de Deus, tanto bênção como maldição, para o povo entender como se relacionar com Deus. Então, para isso, Deus deu alianças. Por exemplo, Deus fez uma aliança com Adão depois do pecado. Antes do pecado, Deus fez uma aliança com Adão também, para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrereis. Eles pecaram e a palavra de Deus
teve valor. Satanás falou, não é bem assim que Deus diz. Satanás sempre vai trazer essa ideia. Não é bem assim que Deus disse. E aí quando Adão e Eva desobedeceram a Deus num ato muito simples, mas o problema é que era contra Deus, eles desfrutaram da palavra de Deus, morreram. Então Deus faz uma outra aliança com Adão, dizendo que da semente da mulher Deus traria salvação. Isso só dependeria de Deus. Passou-se um tempo, a humanidade se rebelou contra Deus, aí Deus escolhe Noé, durante 120 anos ele prega a mensagem que o mundo seria destruído por enchente, por água, só que nunca tinha chovido até aquele momento, então o povo você está brincando com a gente, isso nunca vai acontecer. Só que Noé constrói a arca, os animais entram dentro da arca, Deus fecha a arca, e Noé e mais 7 pessoas da sua família são salvas, do jeito que Deus tinha falado na aliança noética. Depois de um tempo, passa-se algum tempo, Deus vai em Ur dos Caldeus e chama Abraão. E Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, em ti abençoarei todas as famílias da terra. A tua descendência será essa bênção. A descendência, uma pessoa da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Deus faz essa aliança incondicional, dependeria só de Deus. Depois que o povo, por causa de Abraão, Isaac e Jacó, e dos filhos de Jacó, tem o povo, vão para o Egito, Deus tira o povo do Egito, mostrando que é mais poderoso que os deuses do Egito. Deus faz uma aliança com Moisés e através de Moisés com o povo. Uma aliança de bênçãos e maldições. Se obedecesse, receberiam bênçãos. Se desobedecesse, receberiam maldições. Então a aliança mosaica ela é condicional. Dependia da obediência ou desobediência do povo. Depois de um tempo, o povo pede juiz. Deus então, pede em rei. Então, vem Saul, depois Davi, e Deus faz uma aliança com Davi, um pacto com Davi, falando que do descendente de Davi o trono seria perpétuo. Mas o descendente de Davi era Salomão, mas Deus está falando de Jesus Cristo, porque a descendência de Salomão, uma hora ela vai dar um breque. Mas em Jesus, pelo nascimento virginal, se tornou direito e cumpridor dessa aliança. Então Deus promete para Davi um dia ter o reino ser governado por um descendente de Davi. E aí em Jeremias e Ezequiel, Deus promete a nova aliança, com que todas as outras alianças seriam convergidas para esse momento. Deus, na nova aliança, teria um rei, teria um sacerdote e teria um profeta. E Deus tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne. Escreveria a sua vontade, a sua lei, os seus desejos no coração das pessoas, e essas pessoas teriam a capacidade de obedecer a Deus por livre e espontânea vontade. Então, uma mudança radical. Eu colocarei neles o meu espírito. Então, a nova aliança está apontando para a ação de Jesus Cristo. Essa redenção que somente Jesus poderia nos dar. Então, quando Deus estabelece alianças, é uma forma da gente entender como Deus funciona. Então, quando em determinada situação o povo estava vivendo de tal forma, as pessoas olhavam, puxa, nós estamos vivendo desse jeito, mas Deus falou que prometeu isso. Então, o que Deus pode fazer agora? Que bênção que Ele pode trazer agora? Ou que maldição Ele pode trazer agora? Quem eram as pessoas que Deus usava para administrar essas alianças no meio do povo? Então Deus, através das alianças, mostra sua vontade, as suas exigências, o seu propósito para com o povo, e Deus colocou instrumentos no meio do povo para gerenciar essas alianças. Então nós temos alguns instrumentos. O primeiro instrumento que Deus deu foi os sacerdotes. Os sacerdotes, com todo aquele sacrifício, eles comunicariam, eles pregariam para o povo que o povo deveria manter um espírito de contrição e obediência à lei. E se pecassem, havia um escape para voltarem a estar debaixo da misericórdia e da graça de Deus, que era o arrependimento demonstrado através de um ato prático e real do sacrifício de animais.
Não é que o sacrifício de animais livraria a pessoa da culpa, mas a pessoa, quando pecasse, ela deveria se arrepender e demonstrar esse arrependimento através da prática do sacrifício. Então a ideia é da expiação, para que Deus continuasse favorável ao povo. E uma vez por ano, no tabernáculo, o sumo sacerdote velhinho, ele ia sacrificar por ele e pela nação, para que o próximo ano fosse um ano de bênçãos de Deus. E esse sumo sacerdote, ele amarrava umas cordas nele, ele entrava no Santo dos Santos para apresentar esse sacrifício, e ali, se Deus aceitasse, isto é, não o ritual em si, mas se o povo estava realmente contrito, crendo que precisava do perdão de Deus, estava arrependido de ter um comportamento ruim. Então, esse sondar do coração, Deus, ao sondar o coração deles, percebesse isso, então Deus se tornava, aceitava aquela demonstração através do sacrifício. Mas muitas vezes o povo não estava nem aí. Então eles achavam que simplesmente fazer o ritual, Deus deveria aceitar, porque estão fazendo do jeitinho que Deus pediu. Mas o coração não havia arrependimento. Então, quando esse sumo sacerdote entrava e sacrificava, se eles estavam arrependidos, o povo lá fora estava arrependido, acontecia alguma coisa lá dentro do Santo dos Santos, que surgia um barulho para fora. O povo lá de fora escutava um barulho de sininhos, porque a roupa do sumo sacerdote tinha alguns sininhos. Então, esse sacerdote, Deus brincava com esse, fazia uma festa com esse sacerdote, dançava com esse sacerdote lá dentro do Santo dos Santos. Então, quando esse sininho começava aquele barulhão assim, o povo dizia: nós somos aceitos, Deus sondou o nosso coração, nós somos aceitos, nós estávamos realmente contritos, então o próximo ano vai ser muito bom. Mas de repente não escutava nada, ou se escutava, bum, Deus matou o sacerdote. Deus não encontrou em nós. O sacrifício foi bonito, o ritual foi bonito, mas Deus não encontrou no nosso coração arrependimento. Nós não fomos aceitos. Não houve fé, não houve contrição. Nós enganamos um monte de gente. Todo mundo achou: oh, esse ano está muito bonito. Olha a ovelhinha lá, caprichada. Ó, esse ano nós vamos ser triplamente abençoados. Só que chegava lá, eles enganavam a si próprio. Esse é o problema do pecado, né? O pecado nos engana e nós alimentamos o pecado para ele continuar nos enganando. E aí o sacerdote morria, ninguém podia entrar no Santo dos Santos, pegavam a corda, arrastavam o velhinho para fora, e aí o povo colocava o rabinho entre as pernas e ia para casa dizendo: esse ano vai ser difícil. Então o sacerdote, ele servia para instruir o povo, para ajudar o povo a entender o sacrifício, como funcionava e por que deviam sacrificar. Entender que precisava haver uma obediência da lei. E se pecasse, Deus tinha um recurso para eles voltarem à comunhão com Deus. Por causa dos levitas sacerdotes ensinando o povo todo dia como obedecer a Deus, como ter um coração diante de Deus, automaticamente e inevitavelmente, se o povo estava bem, quando um jovem, desde criança, ouvia a palavra de Deus, colocava a palavra de Deus como prática na sua vida, ele crescia, ele tinha uma boa família, a vida dele era um reflexo da verdade de Deus. Quando ele envelhecia, não somente ele conhecia toda a lei, mas ele se tornava uma pessoa como se fosse um consultor para as pessoas mais jovens. De repente tinha um problema lá, quem que eles iam buscar? Alguém que já tinha passado, que já estava com calos, que tinha uma barba grande, um ancião, que muitas vezes eles entendiam não somente as regras, não eram somente advogados que sabiam todos os artigos e as formulazinhas da lei, mas eles conheciam o espírito da lei. E o espírito da lei sempre demonstrou graça e misericórdia. Então eles conseguiam avaliar a situação e entender como que Deus faria
resolvendo aquele problema. Que muitas vezes alguém falava assim: não, isso é injusto, porque pela lei. Porque a graça e a misericórdia, ela está acima até da justiça. É muito estranho, muitas vezes você ouve algum testemunho de alguém que de repente fala: eu encontrei Cristo na minha vida mudou, e hoje eu sou um pastor. Ah, o que você era? Não, eu fui um assassino, matei umas 10 pessoas. Isso é injusto, como é que pode? O cara matou 10 pessoas e agora está sendo pastor aí. É a graça, ela ultrapassa até a nossa justiça. Ele pagou a sua pena, teve todo o seu processo, depois libertado, agora ele está sendo usado como servo de Deus. É graça. Então, o ancião, ele servia para entender isso, para resolver problemas, não pela frieza da lei, mas pelo espírito da lei. Porque muitas vezes você vai encontrar situações em que algo é legal, mas ele é quase imoral. No sentido assim é legal, está escrito na lei, deve ser feito, mas de repente é imoral, não no sentido de imoralidade. Muitas vezes de repente alguém que é extremamente pobre tem que pagar uma grande fortuna para alguém que é extremamente rico. Entenderam o que eu estou falando aqui? Então, quando o ancião experimentar na lei, ele vai avaliar toda essa situação. Ele não vai ser injusto, mas ele vai levar a pessoa a equilibrar, a entender qual que é o espírito da lei e não tirar vantagem da lei para si próprio. Então, o sacerdote levita, ele deveria levar o homem e tornar o homem aceito diante de Deus. O ancião, então, ele ajudava nesse processo de aconselhar outros jovens, de aconselhar as crianças. Ele era uma pessoa respeitável. Geralmente eles ficavam nas entradas das cidades, era quase como uma prefeitura, um fórum, onde as pessoas eram procuradas. É interessante. Ló, sobrinho de Abraão, apesar de ele ter algum problemas sérios ali com Deus, mas em Sodoma e Gomorra, ele era uma luz naquele lugar. E quando os anjos encontram ele está a portas dessa cidade, porque ele era uma pessoa que tinha um nível de sabedoria um pouco melhor do que aquele povo. E eles reconheciam em Ló e falaram: Ló, fica aí, se alguém tiver uma dificuldade, vai procurar você. E Deus vai lá e tira Ló antes que Sodoma e Gomorra seja destruído. Depois de um tempo, o povo pede um rei. O rei não era para criar um grande estado, o rei era simplesmente para cuidar de coisas básicas, da justiça, de que o sacerdote e o levita fossem cuidados, alimentados, de que o ancião fosse respeitado. Então o rei, ele deveria administrar essas coisas. Então esses três personagens que Deus colocou, o sacerdote, o levita também, e o ancião e o rei, eles eram um instrumento de Deus para Deus cuidar da sua aliança no meio do povo. Só que, como nós vimos, chegou um momento que os sacerdotes e levitas desprezaram a Deus. Começaram a cuidar só da sua vida, não queriam saber de nada. Consequentemente, o ensino deles e o ministério deles, eles simplesmente era ritualista. E o ritualismo, o ritual, não muda o coração das pessoas. Então, uma nova geração se tornava totalmente independente e pecadora diante de Deus. Consequentemente, as famílias, eu mando meu filho lá para a escola bíblica sabadal e não acontece nada com meu filho, não há nem mudança. Então, eu não vou sustentar mais esses vagabundos. Então, esses sacerdotes e levitas passavam a ter dificuldades financeiras e iam trabalhar no campo. E gostaram e começaram a ter fazendas. Opa, agora eu vou poder comprar. Então, e Deus tinha falado, o sacerdote e levita não deve ter fazendas, não deve ter propriedade. Então, eles começaram a mudar, cambiar, né? Tudo aquilo que Deus tinha colocado. E parecia que estavam bem, tranquilo, cada um na sua, cada um cuidando da sua vida, ninguém prestava contas para ninguém, mas totalmente afastado de Deus. Consequentemente, não se produzia anciãos. Porque a sabedoria, ela é adquirida ao longo do tempo, ao longo da vida. Então, não se produzia ancião. Não tinha ninguém que fosse referencial. Então, a lei, ela simplesmente era usada por advogados. Não existia, ninguém entendia o espírito da lei e o que a lei devia produzir. E o próprio rei,
engrandeceu o Estado. Começou a cobrar mais impostos. Trouxe idolatria de todos os lugares. E começou a oprimir o povo e a achar que ele era o cara no meio do povo. Então esses 3 instrumentos que Deus tinha colocado se corromperam. E o povo se tornou totalmente diferente de Deus. Por causa das alianças, o povo vai ter que ser corrigido, Deus vai ter que disciplinar, Deus vai ter que trazer de volta esse povo. Por quê? Eles estavam buscando alegria em coisas que não eram Deus. E, consequentemente, eram felizes. Mas não tinham a alegria da salvação do Senhor. Estavam em pecado, estavam em rebeldia. Por causa da aliança, eles falavam assim, nós abençoamos, nós estamos cometendo pecado, Deus não está fazendo nada. E na aliança Deus falou que vai nos abençoar. Se a gente está cometendo pecado, Deus não está nos corrigindo, então aquilo que Ele prometeu que vai fazer de bom para nós, Ele não vai fazer. O que eles estavam dizendo? Que Deus não é fiel. Deus não honra a sua palavra. Porque nós estamos cometendo pecado e não está acontecendo nada com a gente está seguindo em frente com a nossa vida. E Deus também prometeu que vai nos abençoar. Então, se Ele não está nos disciplinando, Ele não vai nos abençoar. Então, vamos seguir com a nossa vida. Deus nem existe. Ou se existe, Ele não é fiel e não honra a sua palavra. Então, todos os instrumentos estão corrompidos. Deus vai levantar alguns homens, um diferente do outro, um mais esquisito que o outro. Não tinham a profissão religiosa, alguns vão ser sacerdotes, outros levitas, mas um vai ser boiadeiro, caipirão. O cara vai ser caipirão, bruto, chucro. Outro vai ser da corte, da elite. Outro vai ser do campo. Outro vai ter que, Deus vai falar para ele casar com uma mulher que vai trair ele. E ele todo consagrado a Deus, Deus, eu vou ter que fazer isso. Vai. E ela vai ter 3 filhos que não vão ser seus, vai ser de outros homens. Já pensou que coisa absurda? E ele se sujeita a fazer isso. Então, cada um com uma história diferente. Então, Deus vai levantar esses homens, vai usar esses homens para trazer o povo de volta a si. Então, o ministério de profeta que foi inaugurado ali com Samuel. Como que os profetas funcionaram? Muitas vezes a gente pensa em profeta, é aquele cara que vai revelar alguma coisa. Tem muitas pessoas, tem muitas igrejas que a pessoa vai na igreja para receber uma profecia. E eu usaram até a palavra, vou buscar a palavra. E a pessoa fica aguardando lá. E de repente alguém aqui, alguém lá, ora, tal. E de repente fala alguma coisa. Essa palavra é para mim. Então eu recebo. Tem até alguns termos que eu recebo essa palavra para mim. Então a ideia de profecia, ela foi tão banalizada, como se fosse ou adivinhação, eu tenho alguém com alguma coisa, irmão, está acontecendo isso com você, como se fosse uma adivinhação, ou alguma previsão. Eu já recebi tanta profetada, né? Alguma eu guardo no meu coração, porque se for de Deus vai se cumprir, mas se não for, mas tem pessoas que querem agradar e querem me estimular, encorajar e mandam as profetadas. Tem hora que eu falei, não tem nada a ver, né? E são pessoas boazinhas, sinceras, estão querendo ali sem. Agora, o problema do profeta é que se você falar como ato e dom de profecia, se ela não se cumprir, você deve ser morto. Ou se você falar algo e essa pessoa se desviar do caminho do Senhor, você deve ser morto. Então a gente pensa que profecia está muito ligado a essa adivinhação ou previsão do futuro. Poucas coisas dos profetas estão relacionadas ao futuro ou esse revelar alguma coisa. Porque os profetas, quando você olha as mensagens dos profetas, muito daquilo que eles falam está relacionado ao passado. Eles vão lembrar o povo que Deus tinha escrito nas alianças. O que Deus escreveu lá? O que está escrito lá? Então o profeta vai lembrar
aquele acordo que Deus fez com o povo. E aí o profeta está vivendo um presente. Então ele olha a aliança e aí ele olha o presente, aquele presente específico dele. Então quando a gente vai para os escritos do profeta, a gente tem que, em primeiro lugar, saber que o profeta está escrevendo para uma determinada época, por uma situação específica do povo. Por exemplo, nós estamos falando aqui, vamos estudar Ageu. Ageu não vai falar nada de idolatria. Já Isaías vão falar muito sobre idolatria. Jeremias vai falar muito sobre idolatria. Porque o contexto é diferente. Eles olham o presente. E diante da aliança, eles falam, isso daqui é errado. A coisa que mais assusta hoje é pessoas que estão falando que Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim. Não, Deus não condena isso, porque isso é intolerância, isso aí é preconceito, porque Deus é amor. Mas eles não estão usando a revelação de Deus. E a interpretação correta dessa revelação. E estão falando como se fosse em nome de Deus. Então o profeta, ele olha o passado, ele olha o presente, e o que ele vê no presente? Ele vê o coração do povo totalmente escravizado. O povo feliz, alegre, cheio de agitação, rituais, o templo, festas solenes, retumbantes, uma agitação religiosa muito grande. Que aos nossos olhos, puxa, eu queria ser desse povo dessa época. As nações falam, esse povo aí é legal. E eles, ao longo do tempo, procuravam essa apreciação, essa valorização. Tá vendo? Nós estamos cumprindo os desejos de Deus, porque os outros povos estão admirados conosco. Entende? Eles tinham uma agitação, mas era pura performance, pura coreografia. Na época de Davi, só para vocês terem uma ideia, no templo tinha 4.000 maestros. Vocês pensam que o louvor deles é igual ao nosso? O nosso, eu gosto muito do pessoal aqui, é muito bonito. Agora, você imagina ali no templo ter 4.000 maestros que circulavam, que treinavam as crianças musicalmente desde o começo. Você tem ideia do que seriam as festas deles? Que capricho, que beleza. Que perfeição. Eram pessoas que eram sustentadas para só fazerem isso. E Deus chega ao ponto de dizer em determinado momento, estou cansado disso, eu sofro. E Deus fala assim, tomara que alguém se levante e feche as portas. Terrível, né? Porque os povos e eles mesmos, não vejo a hora de ir para Jerusalém e assistir aquela festa. Porque o povo estava simplesmente querendo assistir aquilo que era agradável aos olhos e aos ouvidos. Mas quem era a pessoa principal para receber aquela adoração, eles já estava colocada para fora. Já tinha sido desprezado. O importante era o prazer daquele momento. Então, o profeta olha para o presente e fala, o seu coração está cheio de ídolos, não de imagens, mas há várias coisas que tomaram o lugar de Deus no coração de vocês. Pode ser o emprego, pode ser os bens, pode ser a fama, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, que estão em primeiro lugar no coração de vocês. Em outras palavras, vocês estão em pecado. Por causa disso, Deus vai julgar vocês. Então o profeta está querendo dizer, olha, por causa da aliança e por causa da situação agora que vocês não estão enxergando, Deus vai disciplinar, Deus vai corrigir. Em outras palavras, não é simplesmente uma ameaça, mas se Deus vai corrigir, se prepara, aceita, se humilhe, se submeta, não inventa desculpa, vai lá primeiro, se arrepende. Eu me lembro que aprendi as duras custas a disciplinar fisicamente os meus filhos. Não queria, eu queria me poupar, porque imagina aquele popãozinho tão bonitinho lá, aquela pelinha tão fofinha, eu ter que usar a varinha ou o bastãozinho de silicone lá, aquela de cola quente. Eu não queria, mas depois que eu fui para a Bíblia, entendi, aprendi, eu falei, vou ter
ou eu vou me poupar ou vou ter que obedecer a Deus, porque se eu não obedecer a Deus, quem vai levar varada num pompom vai ser eu. E talvez eu vou ter que pagar um preço muito caro lá na frente por causa dos meus filhos. Então, quando eles cometiam alguma coisa, a gente dava um alerta, avisava. Se eles continuavam, bem, chegou uma hora agora que, desculpa, vai lá para o quarto, papai vai disciplinar vocês. Ou a Rosana falava, mamãe vai disciplinar vocês. Ou ela falava para os filhos, vai lá para o quarto que daqui a pouco seu pai vai para lá. Então eu mandava eles para o quarto, depois dos 5 minutos eu ia, eu fazia meu coração abaixar, toda ira, toda mágoa, toda emoção, baixava, eu, tem que trabalhar com a gente primeiro. Abaixava, chegava lá embaixo, bem, eu falava, bem, agora eu estou pronto. Aí eu chegava lá, perguntava para eles, se lembra que o papai fez isso? O papai tinha ensinado você desobedeceu. Por que o papai então, o que o papai tem que fazer agora? E como já era mais de algumas vezes, papai vai ter que disciplinar. Então o que você tem que fazer? Abaixar as calças. Então abaixa as calças. Aí eles abaixavam as calças, deitavam assim na cama, E era 3 vezes. Sem violência, sem espancamento. E como é fina, é flexível, ela, ali naquela região, ele causa uma certa dor. A dor, como se fosse uma agulhada, vai e para. Depois abraçava, dizia que amava ele, que aquilo que o papai estava fazendo era porque Deus pediu, porque Deus ama eles, porque Deus quer que eles mudem o coraçãozinho deles, tal. Então aí eles me abraçavam, eu beijava eles diziam que eu me amo. Tá, então fica no quarto agora por um tempo e depois você pode voltar a fazer o que você estava fazendo. E esse processo continuava. Algumas vezes a gente ia e quando o processo era tão tranquilo, você via arrependimento da criança. Ela perdeu o controle, perdeu o domínio, e ela pecava, então já sabia que, então ela entendia que eu estava sendo justo, que eu estava sendo correto com ela, ela precisava daquilo. Algumas vezes ele fazia, o coração estava tão duro, que eles se mantinham assim, pode bater. E chegava até a dizer para você, não doeu. Ok, você não entendeu ainda, mas papai vai disciplinar outra vez, porque agora é um outro problema, não é mais aquele problema, é um outro problema. E aí continuava disciplinando. Chegava algumas vezes que eles não chegavam a fazer coisas tão erradas, mas faziam uma coisinha aqui, outra hora uma coisinha ali, outra hora uma coisinha ali, outra hora uma coisinha ali, que de repente eles chegavam para mim ou para a Rosana e falavam, papai, me disciplina. Eles estavam percebendo que eles estavam descontrolados, precisavam de alguma coisa que o controlasse de novo. E eles então achavam que a disciplina podia produzir isso. E algumas vezes a gente fez, outras vezes a gente sentava, saía, dava um passeio e tentava fazer com que o coração deles voltasse a eles terem controle sobre o próprio coração. E é o que acontece, o profeta, quando ele olha a situação, ele vai preparar o povo. Reajam corretamente à disciplina. A disciplina é algo bom que Deus está fazendo para vocês. Agora, o profeta também olha para o futuro. Quando ele fala a respeito do coração aprisionado, ele fala, vai ter um julgamento, vai ter uma punição, vai ter uma disciplina. Vocês vão para o cativeiro, vocês serão espalhados. Então aí o povo fala, mas Deus prometeu nunca desistir de nós. Deus prometeu que venceria os nossos inimigos. Que nenhum inimigo ia nos vencer, poderá cair 1.000 e 10.000 do outro lado e nós não seremos abalados. Então, nessa hora do pecado, nós nos apropriamos. E quando sentimos a ameaça de Deus, a gente se apropria de bênçãos, de palavras de Deus que trazem proteção para nós, mas que trazem promete aquilo da segurança eterna que Deus prometeu para nós, não da questão situacional. Então, nessa hora, o povo fala assim, mas se Deus vai nos punir, como que ficam as bênçãos? Então nós vamos ser destruídos? Se Ele vai espalhar, se Ele vai levar nosso cativeiro, a gente vai ser destruído? O profeta vai comunicar, não. Porque Deus prometeu a Abraão que vai fazer uma grande nação, que vocês vão abençoar. Então vocês serão disciplinados, mas Deus vai os restaurar. Então o profeta vai falar, olha, vocês vão para o cativeiro, vão ser espalhados, mas Deus vai trazer vocês de volta.
E não somente Deus vai trazer de volta, mas vai trazer um rei que governe vocês com cetro de ferro. Isso é, ninguém vai quebrar, ninguém vai destruir o reino dele e o poder dele. E não somente isso, esse rei implantará um reino de paz. Então eram 3 promessas assim, que apesar da disciplina, o profeta também salientava a fidelidade de Deus. Vai haver disciplina, mas por causa da aliança, Deus vai manter a sua palavra e vai trazer vocês de volta, vai trazer o Messias e vai implantar o reino. Só que o profeta, quando ele olhava para aquilo que ele está falando, retorno, Messias e reino, o profeta acha que tudo vai acontecer no mesmo momento. O próprio profeta que está falando. Deus falou, fala isso. E ele fala, retorno, Messias e reino. Para o profeta, é tudo no mesmo momento. Quando houver o retorno, o Messias vem junto e o Messias implanta o reino. O profeta não enxergava esses vales, esses hiatos entre um evento e o outro. Então, quando eles voltam, eles estão no cativeiro, estão perdidos, não tem mais nada. De repente, o rei lá autoriza eles voltarem a reconstruir o templo e os muros. Opa! Vamos lá, vamos reconstruir o templo e os muros, porque se Deus está permitindo o retorno, o que vai acontecer? O Messias e o reino vai vir. Só que eles reconstroem o templo, tem uma dificuldade de reconstruir os muros também. Quando terminam, cadê o Messias? E o Messias não vem. O que você acha que aconteceu com o povo? Fomos enganados. O Messias veio, depois de 400 anos, alguns reconheceram, outros já tinham até... o negócio do Messias é história para boi dormir, a gente tem que continuar só a nossa história, e rejeitaram o Messias. Alguns creram, e os próprios discípulos, quando reconheceram o Messias, e quando Jesus falou, eu vou, mas como que você vai? Se você veio, é para ficar. Se você veio, é para vir e implantar o reino. Não é para você ir. Você lembra que os discípulos não queriam que Jesus fosse embora? E aí Jesus falou, não, eu vou, mas eu volto. E aí os discípulos falam assim, é agora que o Senhor vai implantar o reino? O que Jesus fala para eles? Não compete a vocês saberem datas e tempos que é de competência exclusiva do Pai. Então, o povo já foi julgado, disciplinado, já houve o retorno de Israel, o Messias já veio, mas ainda estamos esperando. Nossa época ainda não aconteceu o reino. Nós vivemos a experiência do reino, mas o reino do Messias sobre a terra ainda não aconteceu. Então, na mensagem do profeta, tem muito disso. Então ele vai falar muito sobre as alianças, ele vai falar sobre o coração do povo daquela época, ele vai falar que apesar de Deus disciplinar, Deus vai trazer o povo de volta, que já aconteceu, ele vai falar do Messias, que já aconteceu, e ele também fala do reino, que ainda não aconteceu. Alguma dúvida aqui? Percebe que tem pouca coisa de futuro? E todas essas mensagens são baseadas nas alianças e nas promessas de Deus, naquilo que Deus revelou. Qual que era a função e temas dos profetas? Eles eram porta-voz de Deus, ele fala no lugar de Deus, ele não fica começa a girar que nem um helicóptero aí, de repente começa a balbuciar alguma coisa. As palavras eram inteligíveis. Eram pessoas que se levantavam, Deus o tomava, Deus controlava o seu pensamento, respeitava o seu jeitão, a sua inteligência, seus controles, suas faculdades mentais, e ele anunciava, mas ele falava, assim diz o Senhor. Havia vários profetas que também falavam, assim diz o Senhor. Principalmente alguns diante de Jeremias. E eles prometiam, até no templo, com vozes assim, iguais a dos pregadores sagrados, usava as mesmas expressões, só que Jeremias, que era um verdadeiro profeta, e contra os falsos profetas, Jeremias falava, você é um falso profeta, você está querendo prejudicar o povo. O seu destino é levantar amanhã, quer dizer, você nem vai levantar amanhã, amanhã de manhã você estará morto.
porque ele estava anunciando algo contrário à palavra de Deus. Mesmo usando o local sagrado, palavras sagradas e em nome do sagrado. Então perceba que é muito difícil para nós e para qualquer pessoa, o povo de Deus, muitas vezes distinguir essas vozes, ter esse discernimento de espírito, que muitas vezes, isso daqui, esse objeto aqui, dá a ideia de que o que for falado aqui atrás é de Deus. Paulo fala assim, se eu, ou um anjo, né, olhos azuis, loiro, asas assim, todo com aquela luz assim, vier, né, que seja um negócio interessante. Imagine um anjão aqui, né, de 1,90 m, né? Vocês não queriam saber mais, nunca mais de mim, né? O cara seria fantástico. Mesmo que um anjo, que toda essa glória assim, vier e trazer outro evangelho, que não seja aquilo que foi pregado por Jesus e por mim, essa pessoa, eu, ou qualquer pessoa, ou até um anjo, deve ser considerado anátema, amaldiçoado. Então não é isso daqui, esse objeto, essa posição, esse lugar, ou esse microfone, que dá a credibilidade à palavra, o ensino que está sendo anunciado. O que dá credibilidade? É isso daqui. Preste atenção naquilo que eu ensino. Se tiver algum erro, me corrijam. Porque eu preciso ser corrigido. Se eu não for corrigido por vocês, eu vou encontrar com Deus lá e eu não quero bater de frente com Ele. Pode ser que algumas vezes eu vou ser corrigido por causa que eu não conheço alguma coisa profundamente ou de forma errada, ou porque talvez na hora que eu falei eu errei sem intenção, ou porque meu coração está se desviando de Deus e eu estou buscando ensinar algo que vá de encontro ao meu coração, ou para usar de forma errada o evangelho a meu proveito. Então, de alguma forma, não importa. Mas o Éder me ajudou tanto. Puxa, ele fez a minha mudança, carregou as caixas lá até lá em cima. Né? Ele um dia eu estava tão mal, ele me ajudou. Ou ele fez um empréstimo para mim. Eu gosto, eu me alegro quando ele presta. Não importa. Ele conta tantas piadas. Ele fala bem, eu tenho crescido muito no conhecimento bíblico. Não importa. Se está em desacordo a palavra de Deus. Agora, no início, se é um erro, venha com amor, por favor. Né? Vem, chama do lado, conversa. Muitas vezes pode ser que você tenha errado. Mas se de repente eu me manter obstinado e não conseguir provar pela Bíblia que eu estou certo, pode ser que alguma coisa que você não sabia ainda. Então talvez eu esteja certo, que para você parece um erro. Mas se depois de um tempo eu estiver obstinado, então você pode envolver outras pessoas para me confrontar. E de repente comprar as passagens para mim. Certo? Então é o porta-voz de Deus. Eles serviam para revelar a vontade de Deus. Não era algo deles, não era algo que surgia da mente deles. A função deles é ensinar algo que os sacerdotes estão esquecendo, que o povo já não lembra mais. E também alguns deles houve muito mais profetas do que esses que estão na Bíblia. Então havia profetas da escrita e profetas da palavra. Alguns livros registram o que outros profetas falavam. Então eles falavam, alguns não escreviam. Alguns estão escritos na Bíblia, aquilo que eles falaram. Mas então nós temos profetas que escreviam e outros não. Os temas, sobre o que eles falavam? Sobre idolatria, imoralidade, a injustiça social, a vida íntegra com Deus, o arrependimento. Religião verdadeira está ligada ao coração, então não somente a questão ritual. E também falava sobre a preservação, isto é, apesar do povo estar em pecado, deles serem disciplinados, mas ainda o povo continua sendo o povo de Deus. Deus vai fazer deles uma grande nação. E vai trazer o Messias. Então são alianças que Deus... Então, porque o povo está sempre preocupado. Se eu estou em pecado, Deus não está me disciplinando, então aquilo que Ele prometeu de bênção não vai acontecer, porque Deus não é fiel ou não existe. Então os profetas, eles servem para fazer o coração do povo renovar a sua confiança na fidelidade de Deus. Deixa eu ver só para a gente terminar rapidinho aqui. Suporta um pouquinho.
Tranquilos? É rapidinho. Como que funcionava a mensagem dos profetas? Eles pegavam, os profetas vão levantar a questão da fidelidade a Deus. Você lembra? Isso que está em jogo. Deus é fiel ou não? Posso confiar nele ou não? Então o profeta vai falar, Deus não mudou. Ele continua fiel. O problema é que nós estamos sendo infiéis. E o pecado, a infidelidade nossa, muda os nossos conceitos, a nossa perspectiva sobre a vida. Então, o profeta, ele pega a fidelidade de Deus, a infidelidade de Deus, e como se fosse colocar num funil avaliado pela aliança. Então, tudo aquilo, a situação do presente é avaliada não por psicólogos, por sociólogos, por historiadores. Toda aquela situação é avaliada pela aliança, por aquilo que Deus revelou, pela palavra de Deus. Por causa disso, por causa dessa avaliação, desse funil, desse liquidificador, desse mixer, que o profeta coloca a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo, e é a aliança de Deus. Então, toda aquela situação, quem Deus é e como o povo está, é avaliado por causa da palavra de Deus. Então, vai sair duas mensagens. Quer dizer, duas mensagens não. Dois aspectos da própria mensagem. O primeiro aspecto vai trazer essa ideia. Olha, por causa do pecado, a aliança fala o seguinte: sofrerá disciplina, terá condenação. Realmente, acabou, não tem mais jeito. Não! Mas na aliança também promove que Deus não vai desistir, Deus vai preservar você. Então a aliança, o profeta sempre no final, ele vai trazer uma mensagem de condenação, de avaliação da aliança. Mas sempre todo profeta no final, Deus é o seu Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele vai te fazer uma grande nação, Ele vai trazer a alegria para vocês. Então, o que nós vamos fazer com Ageu? Ageu está bem nessa época do retorno. O povo já tinha passado por toda essa história, o reino tinha sido unido, tinha sido dividido e tinha sido cativo, eles retornaram, e algumas coisas estão acontecendo ali, nessa época, depois do retorno, que eles estão novamente em Jerusalém, mas não estão desfrutando da alegria do Senhor. Por que não estão desfrutando da alegria? Se eles voltaram, se estão na terra de novo, se Deus os trouxe assim de forma fantástica, inesperada, como algo que seria impossível de acontecer, por que eles não estão desfrutando de alegria? Então o livro de Ageu vai ajudar a gente a entender, e coisas que a gente pode aplicar muito na nossa vida. O que a gente podia aprender hoje? Todas as pregações, ensinos, músicas, estudos, leituras, aconselhamentos devem ser avaliados pelo fio das Escrituras corretamente interpretadas. Nunca na história do mundo gospel se produziu tanto material, tantos livros, tanta música, tantas mensagens, né? O YouTube, Facebook, está assim, trazendo um grande benefício que a gente muitas vezes não tinha possibilidades. Aqui no Japão, a gente está dentro das igrejas no Brasil, né? E agora alguns irmãos do Brasil, do Egito, o Silvio, que ele viajou lá para Hiroshima, ele está aqui com a gente, aqui assistindo a mensagem da gente. Então a tecnologia ajudou muito, trouxe muitos benefícios, mas ao mesmo tempo a tecnologia nos colocou em contato com muita coisa ruim, com muito veneno que é entregue para nós como se fosse doce. Você, numa ratoeira, coloca o que para o rato ser morto? O queijo. Então, é apresentado para nós muita coisa dinâmica, bonita, empolgante, que mexe com as nossas emoções, com a nossa diversão, com a nossa alegria, que traz um certo assim desapego nosso dos nossos problemas. Mas muitas vezes dessas coisas, elas estão contrárias às Escrituras. Elas não nos levam ao arrependimento. Elas não nos levam a Deus. Elas não nos levam de encontro com a cruz. Elas simplesmente amenizam o nosso sofrimento. O nosso coração está clamando por disciplina, clamando por perdão, clamando por purificação.
E esses recursos, essas mensagens, essas músicas, esses livros, eles vêm, não, você é amado por Deus, Deus te ama, tudo aquilo que você pedir, Deus vai fazer por você. Então eles amenizam esse clamor que a nossa alma está pedindo por redenção, e nos torna ainda mais orgulhosos, mais duros, recalcitrantes. E aí nós nos tornamos, assim, senhores de Deus. Então, todos os recursos que nós temos tido contato, dá uma olhada, estuda, verifica. Se você tem alguma dúvida assim e tal, pergunta para alguém: o que você acha disso aqui? Isso aqui está certo, não está? E alguém vai falar: não, está certo. Alguém vai falar: não, vou dar uma olhada. Não é assim que a gente tem feito no nosso... A gente tem um grupo aqui, do grupo de louvor, de músicas, e as músicas, novas músicas são colocadas lá. E a gente avalia, e um troca ideia, coloca alguma coisa aqui. A música de hoje que a gente ia cantar, que a gente fez várias mudanças, né? Cada um sugerindo alguma coisa. Isso aqui talvez não tá comunicando, porque a Bíblia fala disso. Essa palavra aqui, talvez esse verbo aqui é do passado, do presente. Então são coisas. Depois de mudança, a gente começa: puxa, mas isso aqui é uma baita de uma verdade. Então devemos fazer isso e avaliar, né? Ter essa certeza. Nossa fé e prática deve ser alicerçada nas alianças que Deus estabeleceu nas Escrituras, e não no nosso pensamento positivo. O que quer dizer isso? Tem muita fé confundida com pensamento positivo. Você está numa situação, você precisa confessar, se humilhar, crer no sacrifício de Cristo por causa do seu pecado, se arrepender e dali para frente crer que foi perdoado e viver a vida, talvez assim ainda com um certo peso, mas viver a vida olhando para Cristo. Ele é o autor e consumador da minha salvação. Mesmo que pessoas vão te acusar, vão ter que levantar esse assunto, acabou, já resolvi, está lá em Cristo e está pregado na cruz. E não daquela, não, eu creio. Não essa força mental, emocional, ou uma terapia, momentos de culto que você faz alguma coisa assim, agora então, puxa, eu extravasei. Fé não é uma terapia. Fé é crer nas Escrituras, aquilo que Deus fala, a gente praticar aquilo, chegar diante de Deus, entender o sacrifício de Cristo na cruz, se apropriar daquele perdão e viver agora a vida em liberdade. É entregar o nosso fardo, é lançando sobre ele todo o nosso fardo, e não tentar viver dia a dia com pensamentos otimistas. Seria como eu todo dia colocar um espelho na saída da minha porta lá de casa, e todo dia chegar para esse espelho: não, hoje eu sou magro, hoje eu sou magro. Não vai me emagrecer. Eu tinha que me apropriar de outras coisas. Então não é o nosso pensamento positivo, é aquilo que é a obra de Cristo. É se ajoelhar ali e no início com tristeza, mas sair dali com grande alegria, porque o meu problema foi resolvido por Jesus. E ninguém pode intentar acusação contra alguém que resolveu o seu problema com Deus. Ninguém. Nem o nosso coração. Se o seu coração estiver te acusando, você fala: quieta aí, está resolvido. Jesus Cristo já resolveu. E bola para frente. Então, as Escrituras é aquela... mas a palavra de Deus está falando, aquele que se tivermos pecados e confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu vou e confesso. Mas será que Ele me perdoa? Se Ele falou para confessar, isso é concordar que aquilo que eu fiz é pecado, e eu falei diante dEle, eu me apropriei do perdão que Cristo, da obra de Cristo que foi para me perdoar. Se eu naquela conversa honesta com Deus, eu fiz isso, eu fui perdoado. Mas eu não sinto perdoado. É pela fé.
Ah, eu não sinto aquela alegria, não caiu uma jaca lá e veio lá um bilhetinho. Ó, estou avisando que você foi perdoado. É pela fé. Se aproprie disso. E viva de acordo com as alianças que Deus estabeleceu nas Escrituras. Mesmo que o seu coração diga não. Mesmo que outras pessoas digam não. Mesmo que outras pessoas digam você não merece. Claro, essa é a maior verdade. Ninguém merece. Eu não mereço nem estar aqui na frente. Mas é pura graça, pura misericórdia e puro amor de Deus. Nós vamos, domingo que vem, começar a entrar dentro do livro de Ageu. E eu espero que você se divirta muito com esse livro. Que ele possa trazer tanta coisa boa para você, restauração, alegria, porque esse é o propósito do livro de Ageu. É da gente reencontrar com o Senhor da alegria. Não é reencontrar com a alegria, mas é com o Senhor da alegria. Amém?